Olá, eu sou a professora Alessandra, aqui do campus de Nova Chavantina, da Universidade do Estado de Mato Grosso. Bem-vindo para mais uma aula de irrigação e drenagem. Hoje nós vamos falar sobre irrigação localizada. Eu espero que vocês aproveitem essa aula. Esse vai ser um formato diferente de aula, mas será tão bom quanto as demais aulas que já fizemos. Espero que vocês gostem. Hoje se tornou mais evidente que a técnica de irrigação ela é fundamental para suprir as demandas mundiais de alimento, as necessidades que nós temos. Para vocês terem uma noção, a gente falou isso na aula passada, não sei se vocês lembram, que mais de 40% da produção total da agricultura provém de áreas irrigadas. Então, a irrigação ela é muito importante, porque ela faz com que, vamos ver se vocês lembram, a irrigação, ela faz com que as áreas não precisam expandir para aumentar a sua produção. Mas se você fizer com um manejo eficiente, for eficaz, você vai conseguir fazer a expansão dos seus alimentos com o simples uso de uma irrigação eficiente. E lembra que nós falamos sobre métodos e sistema de irrigação? Então, hoje nossos métodos de irrigação, nós vamos falar, é a localizada. E dentro da localizada, nossos sistemas de irrigação vai ser o nosso gotejamento e nossa microirrigação. Com isso, pessoal, além de aumentar a demanda de alimento, porque a população está crescendo, então com o aumento da população, ela é contínua, né? E com as mudanças, vamos dizer assim, as pessoas estão preferindo outros tipos de alimento, estão preferindo produtos de qualidade, eles não querem mais um alimento que não seja bonito, lindo, né? Então, a qualidade do produto influencia muito. Com o aumento da urbanização, quando essa população está mais no meio urbano e não no meio rural, as pessoas necessitam e demandam de mais alimento, que você vai até o supermercado, que você vai ter uma feira, que você vai ter um produtor local. Então, isso demanda muito e aumenta ainda muito mais a necessidade de aumentar a sua produção, consequentemente, aumentar a demanda de água. Sendo que essa agricultura irrigada de hoje em dia, ela está representando mais ou menos 70% da sua água total, né? Aquela água de qualidade que vocês usam então, que a gente usa, é a mesma que vocês vão usar para irrigação. Então, está em cerca de mais ou menos 70% da água nós estamos usando para irrigação. E hoje, o desenvolvimento sustentável da água, muitas partes do mundo já atingiu esse limite de água que pode ser usado na irrigação. Tem casos e exemplos que eles reutilizam a água com uma eficiência e um manejo uma eficiência muito boa. E alguns estão até excedendo. Os usos das leis, né, vêm hoje para poder nos ajudar em relação a esse problema. Então, vamos dizer assim, então com tudo isso envolvendo, todas essas questões que eu falei para vocês, acaba forçando os irrigantes a se tornarem muito mais eficientes na sua utilização de água. Porque demanda, além disso, né, vamos dizer assim, que além de falar sobre essas questões, as demandas ambientais, junto com aquelas mudanças globais, também estão pressionando esses irrigantes. Então faz com que o quê? Que vocês busquem alternativas para melhorar sempre, nunca parar no tempo, sempre passar a desenvolver mais coisas. E hoje a irrigação localizada está despontando como um dos processos mais promissores para a melhoria e a eficiência da utilização da água. Vocês vão ver ao longo das aulas que eu vou mostrar para vocês que a irrigação localizada, ela molha só um bulbo molhado. Nós falamos na aula de irrigação por aspersão que existia um solo molhado, certo? Uma área molhada, que existia uma umidade desse solo. E o nosso também vai ser um bulbo molhado, também vai ser um volume de água molhada. E isso faz com que nós temos uma melhor eficiência do uso da água, porque eu não vou molhar toda uma área. Lembra do nosso manejo de irrigação, que a aspersão molhava 100%, enquanto localizava molhava 25%? E melhorando, consequentemente, o desempenho da sua irrigação. Vamos dizer assim, se eu melhoro, eu tecnifico o meu sistema de irrigação, eu vou ter espaço suficiente para usar
todos os tipos de sistema, claro, mas não só o de microirrigação, mas também melhorar os métodos e os sistemas que existem. Muitas vezes, só o sistema, você ir lá, chegar e colocar o sistema lá, ela não vai ser eficiente. Eu vou projetar, mas não vou fazer mais nenhum manejo, não vou fazer assistência, não vou dar manutenção desse meu sistema. Se vocês só projetarem e jogarem lá e o produtor nunca der assistência, isso nunca vai ser eficiente, independente do seu método, dependendo do seu sistema. Então, se os sistemas não forem bem concebidos e bem dimensionados e bem manejados, aquele manejo adequadamente, nunca haverá um ganho de eficiência em sua utilização. Então, vamos dizer assim, eu não posso dizer que a microirrigação, né, é capaz de aumentar a sua produção, comparado com os demais sistemas. Se você não tem um manejo adequado, não projetou corretamente o seu projeto, não posso dizer qual vai ser melhor, mas depende de você. Você humano, você produtor, você assistente, você tem que fazer com que o seu sistema seja eficiente. E aí vocês têm o quê? Eu vou falar então com vocês sobre a irrigação localizada. A irrigação localizada, nós temos o quê? Vou trazer para vocês, eu já falei para vocês sobre microirrigação. É um termo que substitui o termo em inglês tricol. Por esse tricol, essa palavra tricol, acho que é tricol, não poder ser traduzido diretamente para outros idiomas, usa-se microirrigação, mas em muitos países a preferência da palavra irrigação localizada é mais interessante. Então, por isso estou falando você da palavra irrigação localizada, mas vai ter algum momento que eu vou falar para vocês a microirrigação. As duas nada mais é do que enfatizar somente uma fração do seu solo molhado. Vamos dizer assim, independente de qual do termo eu estiver usando, ele tá te enfatizando as mesmas coisas, como, por exemplo, aplicar, a microirrigação, ele vai aplicar o quê? Ou a irrigação localizada vai fazer o quê? Ele aplica a água com uma baixa vazão. Ele vai aplicar por um tempo relativamente maior que os demais. Ele aplica com uma alta frequência. Ele vai aplicar bem próximo ou dentro do sistema radicular da sua planta. Ele utiliza baixas pressões. Ele pode utilizar tanto abaixo como acima do nível do seu solo. Então, são algumas formas que você tem de irrigação localizada, ou microirrigação, que faz com que você também pode utilizar essas características como um alto grau de umidade, né? Vamos dizer assim, essas características que mantêm o seu solo úmido, e você também tem a utilização da água como um veículo de fertilizante de outros produtos químicos. Para falar uma boa verdade, esse sistema de irrigação localizada, ela não é tão velha como outros sistemas, como de irrigação por superfície, mas ela vem já sendo testada, ela já caiu na graça do povo, as pessoas gostam muito desses sistemas, tanto de microirrigação como gotejamento, e ela vem desde os anos 60, que vem desenvolvendo esse sistema de irrigação por gotejamento, e ele vem fazendo vários testes até chegar no que a gente já tem hoje. E aí, o que seria? É muito comum vocês olharem em hortas, por exemplo, vocês encontrarem um microaspersor. O microaspersor ele tem a mesma função que um aspersor, só que o microaspersor vai trabalhar com uma baixa pressão e vai trabalhar com um raio menor. Ele vai fazer o quê? Ele vai aspergir sobre as suas plantas a água, como faz também a aspersão. Trabalha com raio, só que ele vai trabalhar com um raio menor. E o que seria, já viu, vocês devem ter visto em horta também, sobre o gotejamento. O que é? É uma água aplicada em forma de gotas na superfície ou subsuperfície do solo e que caracteriza o nosso gotejo. Nessas partes de...
essa microirrigação, ela tem um grande potencial para se tornar uma irrigação de precisão. Ela, na verdade, ela é uma irrigação de precisão. Ela trabalha com altos níveis de manejo, ela só pode se adaptar a diversas condições de cultivo, de clima, topografia, solo, te permite a expansão da sua área, sabe? Na verdade, a irrigação localizada ela é tão boa e tão eficiente quanto outros sistemas de irrigação. E aí faz com que o uso da microirrigação vem caindo na graça, no gosto das pessoas, que vem aumentando mais rapidamente, as pessoas vêm utilizando mais ela, principalmente naquelas regiões onde eram anteriormente ocupadas pelo sistema de irrigação por superfície. Eles vêm substituindo o sistema de irrigação por superfície por localizada. E nisso tudo, nós temos o quê? Os benefícios e limitações. Qualquer sistema de irrigação, qualquer método de irrigação vai ter as suas vantagens e as suas desvantagens. Vamos dizer assim, tudo vai depender do que você quer, qual que é o seu cultivo, qual que é a sua área, qual que é a sua intenção. Eu não posso simplesmente achar que eu acho mais bonitinho o gotejamento. Não, é muito grande o pivô, eu não vou usar. Vocês não podem trabalhar com o achismo, e sim compreender que a adoção de qualquer tecnologia, ela vai ser a solução ou ela vai ser a sua dor de cabeça para os seus problemas. Vamos dizer assim, ela vai ser a solução dos seus problemas ou ela vai continuar sendo os seus problemas de irrigação. Então, se vocês têm que saber o que você está colocando no seu campo. Então, os benefícios, como qualquer outros, vai depender, por exemplo, o que você quer. Mas vamos falar algumas delas, como o benefício da irrigação localizada seria a economia de água. Vamos dizer assim, como ela aplica pequenas frações de água, quando comparada aos demais sistemas, aos demais métodos, ela por economia de água, por aplicar uma pequenas frações, um volume de solo, isso faz com que ela seja já uma economia de água só se comparar aos demais métodos que existem. Vamos dizer assim, mesmo que os demais métodos, todos eles devem suprir aquela relaçãozinha que você tem solo, planta, atmosfera. Então, o solo, planta tem que acontecer. Isso vai acontecer em qualquer sistema. Só que satisfazer a evapotranspiração daquela cultura ao longo do seu ciclo de desenvolvimento. E faz com que o quê? Se você se você fizer com que projetados adequadamente instalados, mantidos, manejados, esses sistemas, eles causam menos problemas do que aos demais sistemas, porque ele vai trazer uma economia de água. Porque, vamos dizer assim, se eu consigo fazer com uma maior eficiência todos esses produtos que eu coloco, por exemplo, se eu consigo aplicar produtos químicos simultaneamente com a minha água, eu vou, por exemplo, fazer com que eu vou eliminar problemas como o escoamento superficial. Lembra que eu vou aplicar uma pequena fraçãozinha. Eu vou fazer isso mais vezes durante como turno de rega, a minha frequência de irrigação é maior. Se eu não tenho escoamento superficial, então, consequentemente, eu não vou ter erosão do solo. E, além disso, eu posso fazer com que a minha eficiência de aplicação seja muito melhor, porque a minha uniformidade de distribuição, lembra da minha eficiência do meu sistema? O sistema de localizada, a eficiência dele e a uniformidade dele é muito maior ao comparado aos outros demais sistemas. Então, isso faz com que eu consiga atingir elevados níveis de eficiência de aplicação de água e de produtos. Então, isso é muito bom. Vamos dizer assim, é uma economia de produtos, é uma economia de água. Então, os seus custos de controle, de manutenção, então vai ser muito melhor. Então, por isso que a economia de água, a gente fala sobre isso, né? Outro ponto, pessoal, favorece o desenvolvimento e a produção das suas plantas. Por que ele vai favorecer? Vamos dizer assim, se você tem um ambiente, qualquer outro sistema de irrigação vai favorecer o desenvolvimento da sua planta.
Vou repetir de novo, desde que vocês façam tudo corretamente, lindos e maravilhosos, e que vocês não errem aquela relaçãozinha. Eu tenho uma planta, eu tenho um sol, preciso aplicar uma água, eu tenho minha atmosfera. Então, vocês precisam trabalhar essa relação. Essa relação ela não pode simplesmente ser abandonada. Elas têm que ser trabalhadas conjuntamente. E aí, como você coloca um conteúdo fracionado nesse solo, vamos dizer assim, esse volume de solo vai receber uma fração de água bem próximo ao sistema radicular, eu consigo ter poucas variações. Essa água ela vai estar sempre em contato, o seu solo sempre vai estar úmido, então eu não vou ter esses problemas. Por exemplo, vamos dizer assim, eu lembro que eu falei para vocês que na aspersão, eu tinha muito problema com doenças de plantas, eu tinha muita praga, muita doença. Aqui eu não vou ter esse problema, porque já que eu estou aplicando próximo ao meu sistema radicular, eu não vou aplicar nas minhas folhas em momento algum, ou eu vou aplicar rente ao solo, ou abaixo dele, então as minhas doenças ali não vai acontecer. Então, vamos dizer assim, favorece muito mais o desenvolvimento da minha planta, não favorece? Então, vamos dizer assim, o sistema radicular, ele nunca vai ter problema com falta de umidade ou com alguma solução nutritiva ali dentro. Vamos dizer assim, essa alta frequência de água, essa quantidade de água que vocês vão colocando para a sua cultura, vai compensar a sua evapotranspiração. Então, vamos dizer assim, é muito importante que vocês saibam com que está trabalhando. Então, o seu sistema radicular, a sua planta, a sua sensibilidade, para que vocês façam os cálculos corretos. Outro ponto que a gente pode falar é meio contraditório, mas reduz os riscos da salinidade das plantas. Ao mesmo tempo, ele também torna-se o seu limitante também. Mas vamos falar sobre como ele pode reduzir essa salinidade das plantas. A redução dos riscos, do risco da salinidade das plantas, ela pode ser atribuída, por exemplo, à diluição da solução do solo. Vamos dizer assim, eu tenho uma alta frequência de irrigação. E essa alta frequência de irrigação, eu vou levar o meu conteúdo bem próximo ao meu sistema radicular. Então, eu vou levando ele até o meu sistema radicular fracionado, não em grandes quantidades. Se estou falando algum modo de reduzir os riscos, né? Vamos dizer assim, eu não vou aplicar a água com fertirrigação, né? Vamos dizer assim, eu não vou aplicar a fertirrigação, a água com sais, sobre as folhas. Então, teoricamente, a minha água não vai ser salina sobre as folhas. Então, isso também seria interessante. Vamos dizer assim, eu estou aplicando muito próximo ao meu sistema radicular. Os sais. Esses sais com água faz com que o movimento fique bem próximo à raiz. Então, vamos dizer assim, essa alta frequência de irrigação que eu faço para o gotejo facilita a absorção de duas formas. Por manter a alta umidade do solo e por reduzir a concentração de sais. Eu não tenho que aplicar todo de uma vez, eu posso fracionar essa minha aplicação de água próximo ao sistema radicular, já que eu estou aqui fazendo minha irrigação. Vamos dizer assim, eu tenho que estar lá irrigando minha alta frequência de irrigação. Então, eu tenho que estar lá molhando a minha planta, eu vou aplicar um pequeno volume de água, uma pequena fração. Então, essa minha pequena fração faz com que eu tenha que voltar e fazer minha aplicação várias vezes. Então, posso fracionar minha adubação e fazer com que esses sais sejam fracionados também, o que é muito interessante. Deixa eu ver o que mais. Mas, tá, agora eu lembrei, eu coloquei aqui um ponto de conversar, que seria, a gente precisa se atentar a um fato, a salinização de um solo utilizando a microirrigação. Ela pode acontecer em situações do manejo de irrigação quando ela não é adequada, ocorrendo em chuvas reduzidas, onde as suas camadas do seu solo são impermeáveis e eu tenho uma grande deficiência do seu solo em drenagem. E isso também seria um dos pontos. Mas a gente vai falar sobre isso lá na parte de limitação. Vamos dizer assim, enquanto eu consigo ter benefícios com essa fração, essa água fracionada, essa alta frequência, eu tenho também algumas desvantagens se, por exemplo, a minha região ela é mais árida, a minha evaporação é muito maior e, em consequência,
eu não vou ter o pouco de água que está caindo sobre o solo, logo está evaporando, então vai ficando só o solo sai sobre a superfície. Então, dizer assim, outro ponto, que a gente estava conversando muito sobre isso, é que facilita a aplicação de fertilizantes e outros produtos químicos. Como eu falei para vocês, fertirrigação. Fertirrigação é fertilizantes, irrigação, é a soma, é você colocar água mais sais, você utilizar um sistema de irrigação para fazer a aplicação dos seus fertilizantes naquela planta. Outro, pessoal, quimigação, é vocês utilizarem também a irrigação para fazer a aplicação de defensivos, produtos químicos, olha, quimigação. Então, olha, na verdade, a fertirrigação lembra muito mais fertilizante e irrigação, mas a quimigação também tem essa função também. É utilizar os defensivos junto com o sistema de irrigação para fazer a sua aplicação do que você precisa. Vamos dizer assim, vai que você precisa colocar herbicida, algum inseticida, algum fungicida. Se você estiver trabalhando com uma cultura que aceite a aplicação sobre as folhas, e igual microaspersão, que seja uma cultura que o raio, a altura do seu microaspersor alcance as folhas, também tem como vocês fazerem a aplicação desse ponto. O que é interessante é que vocês reduzem a quantidade de fertilizante aplicado, como eu tinha dito para vocês anteriormente, porque eu vou colocar esses nutrientes localizados diretamente na minha zona radicular, possibilita as aplicações mais oportunas, porque as aplicações mais frequentes facilita o suprimento de nutrientes de acordo com suas necessidades da planta. Vamos dizer assim, lembra que eu falei para vocês, diferentes fases? Então, é aqui, pessoal. Eu posso aplicar nas minhas diferentes fases, eu posso fracionar, diminuir, diluir, como vocês quiserem fazer com o desenvolvimento da sua cultura. E, consequentemente, vai evitar a lixiviação. Então, isso também é um ponto muito interessante para ser feito, né? E um dos pontos que é bacana, vocês devem já ter percebido isso, em alguns lugares que já visitaram, ele vai fazer o quê? Limitar o desenvolvimento de plantas daninhas. É muito comum quando você molha toda uma área 100%, você está molhando tanto a sua cultura comercial como as plantas daninhas. E faz com que o quê? Você acabe infestando o seu terreno e você tem que usar mais produto químico. Então, se você não tem um desenvolvimento de muitas plantas daninhas, então você reduz, olha a economia aí falando, aí você reduz o quê? Essa infestação no seu terreno. Então, como a microirrigação aplica a água naquela pequena parte, naquela pequena porcentagem, eu vou diminuir a disseminação de novas espécies, por exemplo, ou simplesmente elas não vão nascer em alguns pontos que não tem água. Então, isso é muito bacana em relação a isso. A redução da exigência de mão de obra na operação. Vamos dizer assim, vamos dizer assim que vocês trabalham com automação, seja ela parcial ou seja ela total. Quanto mais tecnologia o sistema tem, quanto mais próximo do total da automação que vocês têm, por exemplo, vamos falar sobre desde o simples, que é um conjunto de válvulas volumétricas, até aquelas válvulas solenoides, elas vão fazer com que os intervalos de tempo sejam definidos. Tecnologias mais avançadas de automação, como, por exemplo, sensores de umidade, a interface de computadores, controle remoto, essas partes mais sofisticadas faz com que acaba dando uma economia de mão de obra, porque você acaba deixando o seu sistema mais eficiente, então acaba reduzindo a sua mão de obra em relação a isso. Então, se você reduz custos, né, em relação à mão de obra, eles podem ser também minimizados e o produtor vai acabar gostando mais. Então, vamos dizer assim, o sistema ela tem uma flexibilidade na operação, seja parcial, seja total, e faz com que os seus custos podem ser baixos, podem ser medianos, podem ser altos, depende do desenvolvimento do seu projeto. Então, ele vai ser limitante, vamos dizer assim, vai depender também se você não entende muito sobre irrigação. Se o produtor não entende muito sobre irrigação, ele vai ter que ter uma assistência, então teria que ter uma mão de obra qualificada ali no local, para poder
instruir, como orientar. Então, depende. Um outro ponto é a redução do consumo de energia. Vamos dizer assim, por que seria a redução da energia? Como ele trabalha com bombeamentos menores, com pressões menores, vamos dizer assim, isso faz com que a energia ela acabe reduzindo, fazendo com que o sistema tenha uma redução no seu consumo de energia. Outro ponto, pessoal, que a gente poderia falar seria facilita as práticas culturais. Vamos dizer assim, eu tenho que fazer, se o seu sistema está sobre a superfície próxima de uma planta, as capinas são mais fáceis. Eu tenho que fazer algum controle de planta daninha, não tem? Então as capinas vão ser melhores. Se eu tiver que, por exemplo, pulverizar alguma coisa, se eu tiver que fazer um desbaste, alguma poda, então essas práticas culturais, ela acaba te ajudando em relação ao seu sistema, que facilita, ela não é tão ruim. Mas algum sistema de irrigação, como o autopropelido, também é muito bom para fazer essas práticas culturais, tá? Vamos dizer assim, a redução dos impactos ambientais. Ele é o queridinho, vamos dizer assim, no momento em relação à redução dos impactos ambientais, porque como ele aplica uma pequena quantidade de água, ele acaba trazendo os poucos impactos ambientais, mas lembrando que até esse que traz menores impactos ambientais, se não for manejado corretamente, ele vai trazer tanto prejuízo como qualquer outro sistema de irrigação. E, como eu te digo, todo sistema de irrigação, ele precisa ser bem projetado, precisa ser bem manejado. Vamos dizer assim, eu não posso simplesmente colocar ele no campo, eu preciso trabalhar com ciência, eu preciso ser humano e entender que a água, ela não está ali, a água não é infinita, eu tenho que trabalhar com. E de outro ponto, se eu coloco água demais com muito pesticida ou com muito produto de fertilizante, isso percola, isso vai lá para o meu lençol freático, então cuidado. Então, vamos dizer assim, eu vou acabar reduzindo essas coisas, eu não vou fazer com que isso chegue até o meu ambiente, isso é muito interessante. Vamos dizer assim, se eu tenho pequenas infestações, vamos dizer assim, de doenças, eu vou usar menos produto químico, menos fungicida, certo? Se eu utilizo, por exemplo, filmes plástico ou cobertura de solo, eu vou conseguir fazer com que o meu controle de ervas daninhas seja muito melhor também. Vamos dizer assim, como eu disse para vocês, a percolação não vai acontecer, porque eu estou aplicando certinho, já que, por exemplo, eu tenho a minha eficiência de aplicação quase 100%, a minha uniformidade de aplicação é ótima, eu não preciso colocar em excesso nenhum adubo para poder trabalhar junto com a minha eficiência. Então, vamos dizer assim, as reduções, as contaminações do solo, contaminação de água subterrânea, ou de um rio, ou de alguma coisa, elas vão ser reduzidas. Então, por isso que meus impactos ambientais ajudam aqui. E como todo sistema tem vantagem, todo sistema tem uma desvantagem. Uma delas, pessoal, é a necessidade de manutenção. É um grande problema. Qual que é? Você vai lá, projeta, fica lindo, maravilhoso e abandona. Nenhum sistema vai andar sozinho se você não cuidar. Vocês precisam cuidar do seu sistema. Olha, por exemplo, vamos dar um exemplo. Teve uma pesquisa que foi feita de 106 sistemas de irrigação instalados, eles foram verificados na época. Olha, 76 encontravam-se abandonados, era 72% do que vocês tinham. 28 estavam funcionando mais ou menos, ali meia boca. 4%, pessoal, foram abandonados no primeiro ano. 40% durante o segundo e terceiro ano após sua instalação. 17% deles foram revertidos para irrigação por superfícies durante o quarto e quinto ano após sua instalação. 11% permaneceram operando por 6 a 9 anos antes de serem abandonados.
e apenas 6 sistemas permaneceram em operação por mais de 9 anos. Qual é o sucesso? O sucesso é simples. Eu vou lá e faço... tem como uma planta crescer... eu vou cultivar manga comercial, mas eu vou plantar lá, mas eu vou deixar a planta lá, mas daqui uns 2, 3 anos eu volto para ver como ela tá. Por sorte, talvez isso aconteça, né? Vai saber. Mas você deixaria o seu produto comercial, que seria a sua cultura comercial, abandonada lá, sem lá olhar, sem verificar, sem colocar produtos de qualidade para ajudar ela? Você compraria qualquer muda? Essas mudas enxertadas aí tá com nada não. Eu mesmo vou fazer minhas mudas. Não. Então, por exemplo, o sucesso desses sistemas pode ser atribuído, por exemplo, para o material de qualidade que ele colocou. Os componentes de reposição. Todo o sistema seja o componente, seja os seus acessórios, alguma hora eles vão quebrar, alguma hora eles vão ficar obstruídos, alguma hora eles têm que ter a sua reposição. Também não adianta você falar assim, eu vou reduzir minha mão de obra, mas você precisa ter alguém para te ajudar ali com uma mão de obra qualificada, ou que seja pelo menos experiente, que conheça o sistema. Então, vamos dizer assim, não adianta vocês só colocarem lá e simplesmente abandonarem. Agora, já as razões para o abandono do sistema pode ser qualquer um, pode ser N, pode ser qualquer coisa que exista, mas como eles são irrigantes, né, vamos dizer assim, a manutenção e a operação foi um dos problemas. A manutenção do sistema é uma das principais causas, é a falta de manutenção, vamos dizer assim, a falta de um programa, de alguma assistência que faça isso. Alguns podem atribuir, vamos dizer assim, a indisponibilidade de componentes ou acessórios no mercado também pode ser uma das razões que faz com que o seu produto, você acaba abandonando ele também. Não vamos também criticar eles, podem ter N outras possibilidades, mas vamos dizer assim, nada pode ser colocado e abandonado lá. Tem que ser amado, cuidado, com muito amor e carinho, né? E outro ponto, pessoal, nós temos, como eu falei para vocês, os nossos componentes, acessórios, eles precisam ser trocados com frequência. Um deles seria, por exemplo, os emissores. Como eles são pequenos orifícios, são relativamente pequenos, esses emissores, eles facilmente são obstruídos, seja por processos físicos, químicos ou biológicos. Esses processos, essas obstruções afetam negativamente a uniformidade e a eficiência de aplicação de água nesse solo. E, vamos dizer assim, sabe aqueles benefícios que a microirrigação traz? Ele acaba sendo anulado, uma vez que você não tem esse carinho com o seu sistema e fique olhando. Nós consideramos a obstrução dos emissores a parte mais séria, um dos problemas mais sérios da microirrigação. Então, vamos dizer assim, pode-se minimizar esse problema? Pode, por exemplo, desenvolver emissores menos sensíveis à obstrução? Pode, mas é um problema, né? Porque nós dependemos da indústria. Nós precisamos de teste, nós precisamos de qualidade de produto, antes que sejam comercializados. Vamos dizer assim, outro ponto, vamos melhorar então a qualidade de água para a utilização da irrigação. Opa, bora, vamos. Só que também tem um problema, né? Vamos dizer assim, tudo que você quer melhorar, vai dinheiro. E se vai dinheiro, fica muito mais caro. E existe uma complexibilidade em relação a tudo isso, esse tratamento de água. Outras, pessoal, a adoção de medidas preventivas. Essa é mais bacana, é mais viável, vamos dizer assim, economicamente falando, e é uma das que são mais utilizadas, seria as medidas preventivas. Você fazer a filtragem da sua água, um tratamento químico, se houver necessidade, lavagem das suas linhas laterais, as inspeções de campo. De mês em mês eu vou lá ver se está entupido. Não é assim. Vocês têm que ir lá e ver se está entupido, tem que ter as inspeções de campo para poder, né, para vocês
saber qual que entupiu, como entupiu, de jeito entupiu, para quem entupiu. Outros problemas que podem ocorrer também é o rompimento de tubulações, as falhas em acessórios e equipamentos. Isso vai acontecer, pessoal. Todo equipamento vai acontecer esses defeitos, essas falhas durante a sua operação. Isso é normal. Vamos dizer assim, outros pontos é quando acontece nos emissores ações de pequenos roedores que vão lá e por busca de água, mais ou menos, eles acabam roendo a sua tubulação, porque é de polietileno, ele vai acabar roendo. Vamos dizer assim, alguns insetos podem fazer o entupimento, outros também, outro ponto, essas ações dos insetos, elas podem fazer com que lá no equipamento de controle, eles construam casulos, como marimbondo, abelhas. Então, dizer assim, são N problemas que vocês vão encontrar em qualquer sistema de irrigação, vocês vão encontrar muitos problemas. Não é só nessa daqui ou naquela outra, se tem mais ou tem menos. Não é assim que funciona. E a limitação do sistema radicular. Como era uma vantagem dizer que eu aplico a minha água no meu sistema radicular, ela também vem como a limitação. Vamos dizer assim, aquele pequeno volume de água molhada ali, aquele volume de solo molhado. Bem pouquinho. A sua planta está ótima ali. Eu não preciso procurar outros pontos de busca, eu não preciso fazer com que a minha planta se esforce para buscar água mais longe. Preciso? Não, não preciso. Ela está muito bem ali, o meu volume de solo está ali. Eu não preciso fazer com que ela busque, alcance distâncias, profundidade do sistema radicular. Não. Como assim? Ele acaba limitando a exploração esse volume, por ter nutriente, ter água bonitinha, ele acaba limitando a expansão, a exploração das suas raízes. Então, vamos dizer assim, isso acaba sendo uma das limitações do sistema radicular. Vamos dizer assim, se eu não tenho que procurar, depende do desenvolvimento da sua planta. Se o seu sistema radicular for curto, for pequeno, não tem problema nenhum. Mas o desenvolvimento e distribuição do sistema radicular da planta acaba sendo afetado negativamente sobre isso. Vamos dizer assim, outro ponto que é um problema é a geração de resíduos não biodegradáveis. Sabe essas linhas laterais que usam polietileno? A maioria das vezes, pessoal, ela tem, na maioria das vezes não, das vezes, ela tem uma vida útil. Então, essa vida útil dessas linhas laterais, geralmente, são de polietileno. E aí, a necessidade de trocar. Se é uma vida útil, eu preciso trocar essas linhas laterais. E, a maioria das vezes, tem que trocar a linha derivada, a linha principal, depende do material que estiver utilizando. E aí, isso é uma rotina muito comum, essas trocas que vão acontecer. Então, seria mesmo a geração de resíduos biodegradáveis em relação a isso. Mas, o que eu tinha que falar para vocês nesta aula seria só essa introduçãozinha, que nós estamos conversando sobre gotejamento e microaspersão. Eu utilizei o material de microirrigação, gotejamento e microaspersor de José Antônio Frisoni e coautores. E também utilizei o sistema de irrigação localizada do autor Guilherme Augusto Bíscaro para poder fazer essas aulinhas com vocês. Não será só essa, viu, pessoal? Vai ter mais. Logo tem mais podcasts para vocês. Espero que vocês gostem desse formato. E não esqueçam, tem mais aulas daqui a pouco.